Olá, boa noite. Estou aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso programa O Milagre Sou Eu. E hoje nós estaremos contando a história da Natália, que tem 24 anos e é prova viva do quão grande é o amor de Deus por nós. Eu estou aqui com a Denise, que é mãe da Natália, e nós vamos iniciar conversando com ela, ouvindo a história dela, de como foi ter a Natália, conviver com a Natália. Assim que encerrarmos a entrevista com a Denise, nós iremos falar com a Natália e ouvir a história dela também. Eu espero que você fique até o final, porque é uma história maravilhosa, cheia da presença de Deus em cada detalhe. E não esqueça, já deixa o seu like, curte o nosso vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva e seja um missionário online. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas que estejam precisando se alimentar daquilo que vem do céu. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe o nosso canal e nos ajude a crescer cada dia mais na presença do Senhor. Boa noite, Denise. Muito obrigada por nos receber na sua casa, por compartilhar a sua história conosco. Que Deus abençoe muito. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar a nossa história, essa vivência de 23 anos de muita luta, mas muita alegria. E sabendo que Deus, em cada detalhe, Ele cuidou, né? Denise, a história da Natália, né? E as suas começa, você tinha 17 anos. 17 anos. Como é que foi para você, com 17 anos, descobrir que teria uma criança, né, com algumas dificuldades? Como é que você recebeu essa notícia, a sua família? Como é que foi isso para você? Dificuldades hoje, talvez seria receber essa notícia hoje, mas há 23 anos atrás, não era dificuldades, você ia ter uma missão quase impossível. Missão quase impossível. Não saberia, eu fiz a ultrassom de 7 meses já para poder organizar a data do parto e logo saiu a notícia, uma menina com uma má formação congênita na coluna, nos pés, na cabeça. Não sabia se escutava, se andava, e o diagnóstico foi assustador. A família inteira ficou muito abalada, só tinha 17 anos mesmo, e como é que diz, o processo disso foi uma pane total. Eu nem acreditava, eu nem entendia, não é nem acreditar, eu nem entendia o que estava acontecendo. Eu fui levada para vários especialistas, médicos, era para ser um parto até numa clínica que a minha mãe conseguiu lá, particular, e eles me levaram para o Hospital das Clínicas, porque ia ser um caso quase inédito aqui em Goiás. Tinha muitos anos que eles não viam esse diagnóstico numa pessoa, né, num bebê. E quando ela nasceu, realmente estava dentro do padrão que eles imaginavam? Pior. Como que ela nasceu? Deformadíssima. A Natália, eu conheci ela 2 dias depois, porque ela nasceu e já foi para a sala de cirurgia, né? E eu não pude conhecê-la, só meu esposo, minha mãe, a minha cunhada, né? E a Natália nasceu com uma hidrocefalia muito grande, nasceu com a coluna toda aberta, nasceu com as pernas, os pés deformados, era assustador. Todo mundo chamava de bonequinha, mas eu, na minha simplicidade, falava, meu Deus, é minha mesmo? Mas mesmo assim, assim que ela nasceu, a família toda já amou, já apaixonou, já começou a orar por ela. Como é que foi a reação? Demais. Foi, como é que diz, eu brinco, né, até para descontrair pela situação, era muito tensa, mas a Natália foi amada desde quando eu pensei que eu estava grávida. Não foi nada premeditado, não foi nada, como é que fala, gravidez organizada, decidida, programada. Mas a Natália, ela foi muito amada. Nossa, a minha mãe principalmente, ela vivia orando para essa menina de noite. De noite. A Natália é fruto de oração de uma avó. Então, no mesmo momento do nascimento, ela já foi direto para a sala de cirurgia? Sim, ela operou 2 horas depois, 2 cirurgias muito grandes para fechar a coluna e colocar a válvula. E de lá para cá era semanalmente.
cirurgia, porque a válvula não comportava o tanto de líquido que tinha na cabeça dela. A hidrocefalia, não sei se todo mundo já conhece, mas é aquela doença que faz a cabeça crescer. E a Natália já estava com a cabecinha maior do que o corpo, a testinha já estava alta, a válvula não comportava mais o tanto de líquido, minava assim nela, era bem assustada. E depois de colocar a válvula, fazer a cirurgia na coluna, as expectativas dos médicos foram melhorando? Já tinha um pensamento assim de uma qualidade de vida ou ainda era negativo? Aumentou mais pro lado negativo, porque até então nenhuma válvula comportava o tanto de água. Então era trocada quase que mensalmente. Em um ano ela fez 14 cirurgias. O primeiro ano de vida dela na cabeça, a Natália fez 14 vezes que a válvula dela entupia. Até chegou um ponto que ela deu uma infecção em cima da válvula, de tanto abrir e fechar a cabeça dela, que o médico falou, a Natália precisa pôr um dreno, a água ficava só escorrendo nesse dreno externo, uma mangueirinha externa, e ele pediu para vir uma válvula de fora, dos Estados Unidos, e eu não tinha nem noção do que ele estava falando, mas ali, como é que se diz, nós concordava com tudo, é um médico muito conceituado aqui de Goiânia, do Hospital da Criança, e ele pediu essa válvula, e nesse tempo a gente ficou em casa com ela com esse dreno, só minando água, uma torneirinha, punha a toalhinha de baixo E qual era a condição financeira de vocês nessa época? Meu Deus. Porque uma criança nessa situação tem muitos gastos. Assim, os gastos que a Natália tinha em termos de hospital, era tudo na rede pública mesmo. A gente, da hora que a Natália nasceu, que ela foi para o Hospital das Clínicas, ela teve um aparato todo do governo. Mas eu, literalmente, como eu não tinha trabalho, eu ainda não vivia um casamento sólido com meu esposo. Minha mãe, ela trabalhava na época de faxineira da igreja que meus pais frequentavam, porque eu não era de frequentar a igreja, pode crer. E vivia assim, a minha mãe ia para a igreja, pedia uma oferta, eles mandavam fralda descartável, tinha dia que dava para comer no hospital, que a gente dividia a sopa, entendeu? Vinda do hospital era no ônibus, então financeiramente zero de... Então vocês viviam com o cuidado de Deus, com era cuidado milagre. De Deus. Não tinha aposentadoria, não tinha salário, não tinha emprego, auxílio doença, tinha nada. Denise, e como é que eram as emoções? Porque assim, um ano, um bebezinho, tanto cuidado, né? Tanto amor que a gente dedica e ver essa criança sendo internada, sendo operada. Como é que eram as emoções de vocês? Não tinha passeio. Eu não podia receber ninguém em casa porque era tudo muito limpinho, muito blindadinho. 90% desse ano foi no Hospital da Criança, que a gente vivia internada lá. Não tinha vida, nada, gente. Eu só literalmente vivi por conta dela, entendeu? E minha mãe comigo, socorrendo, né? Só mãe que dorme no hospital, né? Então é só a gente. Ela era RN, ainda deficiente, então não teve uma noite que não foi eu que passei com ela. Mas, como é que diz, vida social não tinha. Mas nesse momento você sentia o fortalecimento de Deus? Porque a gente costuma conversar com pessoas que viveram, que vivem milagre, e todas falam, né, que quando olham para o passado não conseguem entender quanta força tinha naquele momento. Quando você lembra, você sente que realmente Deus te fortalecia, te capacitava? É inexplicável, porque hoje a gente passa coisa muito irrisória perto do que era antigamente, e eu vejo tanto que hoje eu sou bem mais fraca do que eu era. Igual passar o aniversário de 18 anos internada com a sua bebê de 1 aninho, que ela fez 1 aninho, né? E é sofrimento demais. Ela chorava, ela gritava de noite, eles chegavam de madrugada para tentar tirar mais água da cabeça dela. Ela tem a cicatriz no meio da cabecinha dela. Eu sem entender, eu não tinha um celular, a gente não tinha celular, não tinha Google para pesquisar aonde ir, o que, sabe? Ficava à mercê do que eles tinham para oferecer, do que o hospital tinha, e há 23 anos atrás não é igual hoje a tecnologia, né? Do aparato que ela tem hoje. E depois de 1 ano,
o que mais foi acontecendo? Assim, aí ela foi melhorando, foi tendo qualidade de vida? Quando ela surgiu essa cirurgia dela perder a última válvula que ela tinha aqui, que era brasileira, o médico pediu essa válvula de fora. E eu lembro da minha mãe, a minha mãe estava assim numa comunhão, ela fazia tanta campanha, ela vivia em prol de mim, da Natália. Quando eu falo de mim, né, estávamos unificadas, né? Mas a Natália, a minha mãe orava tanto, tanto, e chegou um dia que o médico falou assim, na semana que a Natália estava mais ruim, falou, vamos fazer a tomografia para ver a quantidade de água, para saber até as... Não sei se funciona cilindrada, alguma coisa da potência da válvula. E a Natália fez e ele ficou até assustado, porque estava com muita água. E ele falou, a Natália vai ficar em casa, dentro de 3, 4 dias ela vai retornar para a gente colocar a válvula, que era o prazo dessa válvula chegar de fora. E nesse prazo, a gente ficou em casa esperando para ir para a cirurgia novamente. E a Natália, a cabecinha dela já estava mal cheirosa. Cheirava, pregava, era líquido demais, dava mau tempo de secar. Aquele cheirinho, como diz, cachorro molhado, cheiro até de pus mesmo. E nós chegamos no hospital da criança para fazer a tomografia, já para entrar para o centro cirúrgico. E nesse dia, eu lembro que o médico pegou ela, levou ela para o tubo lá, né, para fazer a tomografia. E ele chegou e chamou a gente, falou, olha, eu vou pedir um novo exame, mas esse o governo nem vai pagar, porque já foi liberado um, vocês vão ter que arrumar dinheiro para pagar o outro. Aí nós, mas como assim? Acabou de fazer e tal? Ele falou, não, porque nesse exame aqui, essa menina não precisa da cirurgia. E nós assustamos, fez vaquinha, ligou pro povo, ligou pra igreja. É como se fosse assim, uma tomografia hoje, 2.000 para quem não tinha dinheiro nem para pagar ônibus. Hoje talvez encontre uma de 400, 500 reais, não sei. E nós pegamos e juntando, eu pego as mãos lá e a Natália fez outra, lá no hospital da criança. E nessa tomografia constatava que ela não tinha nenhuma gota d'água na cabeça. Então foi um milagre mesmo. Foi um milagre. O médico, ele é ateu, esse médico até hoje. A gente vai lá uma vez na vida, ele ainda fala assim, nossa, mas eu já dei alta para essa menina, não é mais para ela vir aqui. Ele fala. E ele constatou que na cabeça dela não tinha uma gota de água. Ela entrou para o centro cirúrgico, não foi para fazer a cirurgia, foi para tirar o caninho e dar 2 pontinhos, que era, né, era os pinguinhos. Mas a princípio era para ser uma cirurgia. Sim, a válvula chegou. A válvula chegou dos Estados Unidos para ela poder enfiar na cabeça dela. E durante esse processo Deus curou. Curou. Esse foi milagre. Isso o médico fala. Como é que diz, os exames prova, a gente tem uma caixa de exames muito antigo, né, mas o caso da Natália foi milagre. E aí depois disso ela não teve mais problema neurológico? Nunca mais. Ela frequentava o neurologista a cada 3 meses, aí ele falou não, a cada 6, depois anual. Ele deu alta para a Natália com 3 anos de idade e mesmo assim a gente continuou indo lá. 6 meses eu ia lá, fazia a tomografia e falava assim, mãe, eu já falei que a Natália não tem nada. E eu continuava, parece que nem eu acreditava. Precisava ter uma certeza. E a gente convivia com mães da época também. Eles estavam com os meninos, com as cabeças desse tamanho, assustador. É o que eu ia perguntar agora. Antes do milagre acontecer, dentro da ciência, dentro da medicina, era para ela ter sequelas para o resto da vida? 90% dos hidrocefalia que existe hoje, ainda mais naquele tempo de 20 anos atrás, eles não escutam, eles não enxergam, eles como é que fala? Eles ficam mentalmente com sequelas. Com sequelas. E agora vocês vão ver a Natália, e ela é até mais inteligente do que a média. Algumas coisas até passadas, do tanto que é inteligente, é esperta. As coisas de Deus, né? Milagre não se explica. Não. Milagre vive, porque é só Deus mesmo. Além do problema neurológico, o que mais que vocês tiveram que enfrentar com a Natália? Não,
devido à má formação congênita dela, aí nesses ano após ano era cirurgia renal, da bexiga, dos pezinhos, a gente queria pôr ela em pé, porque a sociedade fala, vamos pôr ela em pé, os médicos insistiam para pôr ela em pé, e a Natália, o médico falava, ela é deficiente física, ela nunca vai andar. E, como é que diz, nem a gente concordava com isso. Mas não desistimos, a gente nunca desistiu, era muita fisioterapia, era tratamento no hospital Sara Kubitschek em Brasília, a gente ia, o governo dava a van, né, buscava a gente, nós íamos. E a diagnóstico da Natália era uma paraplégica, que é da coluna para baixo, com hidrocefalia, com lesão cerebral, mas o primeiro milagre foi a cabeça dela, que essa água desapareceu, acho que essa é a palavra, e depois começou o tratamento crônico, então era 2, 3 cirurgias por ano, que hoje, ela está com 23 anos, a gente estava até organizando a quantidade de cirurgia, está dando a média de 35 cirurgias já, até hoje. Mas ela foi desenvolvendo uma criança psicologicamente, emocionalmente perfeita, alegre, animada, como é que era? Desde pequenininha, sorridente, animada, ela era a mais bonitinha das fotos. Assim, quando ela estava com os amiguinhos dela, tirava foto, ninguém nem imaginava que ela estava na cadeirinha dela. Aí, com 4 anos de idade, a gente estava no hospital do Sara Kubitschek, um médico chegou na gente e falou assim, mãe, pai, eu estava com meu esposo, e falou assim, vamos aceitar que a Natália não anda. Hoje a medicina ainda não conseguiu proporcionar isso, não tem aquela célula-tron, um monte de coisa aí que eles estão ainda estudando, né? Então vamos deixar a Natália viver. Então aí eles pediram pra gente pôr a Natália tentar uma vida normal. A gente matriculou ela num colégio normal, que antigamente era só lá na PAI, muita fisioterapia, só convivendo com gente doente. Eles pediram pra gente tentar até sair do meio dessa situação, sabe? E nós fomos, aí nós pegamos e colocou a Natália num colégio, foi um colégio do nosso bairro mesmo, um colégio público. E lá ela começou a brincar, ela arrastava no chão para todo lado, ela usava umas calças, uma joelheira, que é a joelheira de atleta, e amarrava essa perninha dela para ela não se arrastar, ela se arrastava para todo lugar e ela começou a viver, foi isso. Então nós podemos dizer que o milagre da Natália não foi ela andar, não. O milagre da Natália foi poder viver, ser feliz e desfrutar. Feliz. Não teve um lugar que a gente não fosse, que todo mundo não organizasse, era na igreja, as escadas, já tinha um irmão para ajudar, era viagem na praia, a Natália foi para a praia, a gente tinha um para colocar a cadeirinha dela lá na frente, a acessibilidade era nos braços mesmo, porque não existe acessibilidade, a não ser hoje, né, que as pessoas fazem uma rampinha e acham que é acessível. Mas no nosso tempo não. A Natália era tudo nos braços de quem ajudava, de quem queria que estivesse por perto, né? Denise, pra gente encerrar, conta pra nós, como é que é ser mãe da Natália? Como que você pode definir esse amor, esse zelo, esse cuidado? Valeu a pena? Muito, muito. Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. A Natália, o nome dela tem um significado. Natália vem da palavra Natal, que é presente de Deus. Então, a Natália, o nome dela, significado é presente de Deus. E eu não me arrependi de nada. Se eu falar para você que poderia ter feito melhor, eu acho que também não. Foi dentro das condições. A adolescência, minha adolescência e minha juventude foi para cuidar da minha filha. Se eu errei, foi tentando acertar também. E hoje eu reconheço, hoje é Deus na minha vida. Hoje a minha conversão veio da minha vida que eu vivo, sabe? Eu não frequentava a igreja na idade dela, eu não queria saber de igreja, aquela adolescente custosa, rebelde, filha de crente que não queria nem passar na porta de igreja. E hoje não, minha mãe criou esses meninos na igreja pequenininha, porque era tanto hospital, ela pegava na igreja de manhã, levava para a escola dominical. E hoje não, hoje eu não abro mão de estar na igreja. Semanalmente, é culto em casa, é louvor, minha parceirinha é a Natália.
É a Natália. Então, qual o recado que você deixa para as mães que sofrem com os filhos, que estão passando algum tipo de dificuldade e às vezes se sente cansada, acha que a cruz é mais pesada do que a das outras? Qual o conselho que você deixa para quem está nos assistindo e está passando uma situação difícil? Eu acho que o segredo realmente é não desistir, porque a Bíblia fala, né, que o Senhor, Ele nos sustenta. E eu não acreditava nisso, eu vivi isso. Então não é questão de acreditar, eu vivi isso, o Senhor me sustentou, o Senhor não faltou a alimentação, o leite, o ônibus, os utensílios para ela poder sobreviver. E a Natália é milagre, é milagre. Eu tenho orgulho de ser mãe da Natália, mãe de deficiente, vivo uma vida bem diferente de outras mães, né? E com muito orgulho. Nunca tive vergonha de andar com a minha filha para lugar nenhum. Aonde que eu entro, ela entra. Então você pode dizer, o milagre sou eu? O milagre sou eu. O milagre somos nós. Bem. Então o milagre somos nós, o milagre é a Natália e o milagre é você. Já já nós voltaremos agora com o relato da Natália. Oi pessoal, agora nós estamos aqui com a Natália, ela que é dona dessa história, desse testemunho tão lindo. Boa noite, Natália, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Essa oportunidade. Ai, que bom. Fiquei muito feliz por poder compartilhar o seu testemunho com todas as pessoas, porque realmente você é um milagre. Obrigada. Como é que é ser a Natália? Conta pra nós. Porque eu perguntei pra sua mãe como é que é ser mãe da Natália. Agora eu quero saber de você. Como é que é ser a Natália? Então, eu acho que assim, eu sou bem alegre, bem divertida, sorridente. Tenho meus momentos assim de tristeza, mas nada que me abale muito, não. Natália, e nós estávamos até vendo algumas fotos suas e conversando. Você é um milagre desde da gestação, do nascimento. Como é que foi para você adaptar a esse mundo que é tão preconceituoso, tão cheio de regras, né? As pessoas têm um olhar tão crítico. Você lembra quando você era criança, na adolescência? Como é que foi adaptar? Então, na sociedade é muito difícil, né? Porque os olhares sempre vão ter. Porém, assim, minha família sempre me deu todo apoio, as minhas tias, minha avó, principalmente os meus pais, sempre estiveram do meu lado. Eu sempre fiz tudo que estava dentro do meu alcance, até mais, né? Sempre fui, assim, muito de fazer aquilo que eu queria junto com outras pessoas, então para mim essa parte foi bem tranquilo. E você lembra assim da sua infância? Você brincava com os seus primos, com amigos que eram próximos da sua idade, como se você não tivesse dificuldade ou não tivesse nenhum tipo de deficiência? Com certeza, aprontava com os meus primos como se eu não tivesse nada. Como se eu fosse uma pessoa normal, brincava, fazia bagunça na casa das tias, era só farra e alegria. E sempre se sentiu amada? Muito, pela minha família toda. E na adolescência? A adolescência é uma fase complicada, né? Para todos os adolescentes. Se você não teve a sua fase complicada, parabéns, você não é normal. O normal é ter a fase complicada. Você teve a sua fase complicada na adolescência? Ou você foi enfrentando de uma forma natural? Como é que foi a adolescência, sendo a Natália cadeirante, com algumas limitações? Assim, eu acho que sempre foi muito bem tranquilo, porque na escola onde eu estudava eu fui muito bem acolhida. Tanto na fase desde criança, quanto na adolescência, eu sempre fui muito bem acolhida por onde eu estudava. A escola era toda adaptada, os meus colegas sempre me incluíam nos grupos de estudos e tudo mais, então para mim foi bem tranquilo. E independente de estar em uma cadeira de roda ou não, você sempre gostou de você, sempre se achou bonita, teve autoestima boa, como é que é? Sempre, eu sempre tive uma autoestima muito boa.
Graças a Deus. E eu toquei nesse assunto para que você que está nos assistindo possa refletir com a história da Natália. Às vezes nós procuramos tantos defeitos, né, Natália? Eu não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disso, daquilo. E é tudo uma questão de decisão. A Natália teria todos os motivos para se deprimir, para colocar defeito em si mesma, né, de culpar Deus de algumas coisas, mas ela se sentiu tão amada pela família que ela escolheu gostar dela do jeito que ela é, com a autoestima boa, alegre, divertida. E só quem convive com a Natália sabe o quanto ela é especial. Então eu quero que você pense sobre isso. Encontrar defeitos e motivos para a infelicidade é uma questão de decisão. Você concorda com isso, Natália? Concordo plenamente. Porque quando nós decidimos ficar bem e ser feliz, o Espírito Santo nos ajuda. Natália, no meio de tantas coisas, né? Sua mãe estava falando, mais ou menos em torno de umas 35 cirurgias para mais. Sim. Como é que foi sobreviver a isso? O que você pode dizer no seu testemunho? Porque às vezes a pessoa passa por uma cirurgia, duas e fala, nossa, né? Você passar por mais de 30 cirurgias. Isso é um milagre dos milagres dos milagres. O que você pode dizer para nós? Sobreviver a esse tanto de UTI, a esse tanto de internações, a esse tanto de cirurgia. Você se sente um milagre? Sim, eu me sinto um milagre. Quando eu paro, às vezes, para entender um pouco da minha história, que eu paro para pensar sobre a minha história, eu penso assim, meu Deus, como eu fui cuidada. Porque se não fosse a fortaleza da minha família, se não fosse a fortaleza dos meus pais junto comigo, eu jamais daria conta sozinha. Se não fosse o cuidado de Deus comigo, eu não daria conta. Eu não seria forte o suficiente para conseguir passar por isso tudo. E você tem alguma lembrança, assim, qual foi a época mais difícil de internação, de problema de saúde? Foi aos meus 17 anos, quando eu tive uma bactéria no pé, que até hoje ninguém sabe o porquê dessa bactéria. Porém, ela me deu uma escara muito grande, no qual eu tive que fazer uma cirurgia para retirada, né, de toda a parte ruim que estava no meu pé, que chegou até quase que no osso. E ficou muito grande a cicatriz, ficou muito assim feio, né? E foram dias na UTI, foram dias internadas. Eu já estava toda roxa, eu já não tinha veias mais para pegar, eu tive que pegar aquela veia do pescoço, porque não tinha mais veia, não tinha mais onde me furar. Eu dei uma crise de pânico dentro da UTI, eu ranquei eletrodo, eu ranquei soro, eu ranquei tudo porque eu não estava mais aguentando. E eu lembro que, às vezes, à noite, eu não conseguia dormir mesmo estando medicada e eu cantava aquela música da Bruna Carla, Quando Eu Chorar. Que lindo. Eu cantava e chorava. Ai, gente, eu tô arrepiada. Vocês sabem que eu sou emoção pura. Essa música, ela é muito importante pra mim e também aquelas cicatrizes. Eu falo que a minha música é a música da Bruna Carla, Cicatrizes. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Então, nessa época, com 17 anos, você já tinha sua comunhão com Deus, cresceu na igreja. Como é que era a sua fé? Você orava muito, você pedia muito para Deus socorro, para te tirar dali? Como é que eram esses momentos seu com Deus? Até porque na UTI você não pode ter acompanhante, você fica muito solitário, né? Você vê médicos, enfermeiros, mas eles estão ali cuidando de todos. Você não tem uma pessoa exclusiva para você. Como é que era você e Deus? Era a base de choros e orações, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu pedi informações para as enfermeiras e elas não me falavam nada. A única coisa que eu ouvia delas é que iria ficar tudo bem.
Mas você sabia que essa bactéria poderia ir para sua corrente sanguínea? Na verdade, ela não poderia, ela já estava na minha corrente sanguínea. Na época, eu perdi quase todo o meu cabelo, porque eu tomei remédios para quimioterapia. Quem me conhece sabe que eu sou muito vaidosa, eu sempre tive o cabelo muito grande. E para mim, assim, na questão da autoestima, o único momento que abaixou realmente a minha autoestima foi quando eu comecei a ver o meu cabelo totalmente caindo. Eu entrei em desespero, eu falava assim, meu Deus, o meu cabelo não. Tinha uma bactéria quase te devorando. Mas eu também estava no cabelo. Eu acho que eu também, gente. Só quem é dono do cabelão sabe. Então chegou aí para sua corrente sanguínea, você precisou fazer quimioterapia? Sim. De quão forte era a bactéria? Sim. Nossa. A bactéria, além dela estar no pé, ela chegou aí para minha corrente sanguínea. Então o risco de morte foi muito grande. Foi. Grande. Mais uma vez você viveu um milagre. Sim. E o que aconteceu com essa bactéria? Como é que você se recuperou? Porque foi muito tempo, né, lutando contra ela. Na verdade, assim, eu fiz tratamento até o fechamento da ferida durante 4 anos. Foi 4 anos lutando contra essa bactéria. E o tempo todo muito cuidado. Fazendo curativos, tomando cuidado com o pé, passando remédios. Tanto que quando eu saí do hospital, quem fazia os meus curativos, quem cuidava do meu pé era o meu pai. Depois que eu, assim, vendo ele, comecei a encarar mesmo o pé, porque eu não olhava. Porque tinha uma escara muito grande. Sim, era enorme. Então eu comecei a fazer os meus curativos sozinha. Eu mesma que era minha própria enfermeira. Então primeiro era o papai que cuidava. Sim. E depois você aprendeu a cuidar do próprio machucado, da própria Sim. ferida. Eu mesma. E aí foi por 4 anos. 4 anos. Gente, 4 anos é muito tempo, Natália. Foi um alívio quando você olhou pro seu pé e falou assim, amém. Graças a Deus fechou. Tô livre. Tô livre. E aí só ficou a marca que fala sobre o amor de Deus. Sim. Porque é o que eu sempre falo, as nossas cicatrizes, as nossas marcas, elas são testemunhos vivos, né? Sim. Do que nós passamos e quão grande é o amor de Deus. Porque, às vezes, Natália, nós esperamos que o amor de Deus nos poupe de algumas coisas, né? Nos promova o tempo todo alegria, paz, bem-estar. E é pelo contrário, o amor de Deus é nos fortalecendo para que nós venhamos passar por momentos difíceis, sobreviver a uma bactéria, sobreviver a uma hidrocefalia e continuar bem. Então eu acredito muito mais nesse amor que permite a cova, mas não deixa o leão nos devorar. Que permite a UTI, mas nos tira de lá. E você é testemunho vivo disso o tempo todo. Sim. Natália, você sempre foi muito independente. Sim, desde pequena. O que você faz assim que as pessoas ficam, nossa, encabulada? Assim, a pergunta que eu mais recebo é, você toma banho sozinha? Por incrível que pareça, é a pergunta assim que eu mais recebo. Aí eu ia perguntar. Porque a maioria das pessoas tem essa questão de achar que todo cadeirante é dependente de alguém. E eu tô aqui pra provar que não. Eu sou totalmente independente, eu saio sozinha, me arrumo sozinha. Banha sozinha, faz chapinha. Chapinha, escova, maquiagem. Vou pra faculdade sozinha, estou cursando o primeiro período de psicologia. É um sonho? Um sonho. Você sempre quis psicologia? No começo do ensino médio, não. Mas depois que eu comecei a participar do departamento infantil na minha igreja, que eu comecei a me envolver com essa parte infantil, foi onde eu comecei a me aproximar, né, das crianças, e hoje eu falo que a minha especialização em psicologia vai ser na área infantil. Gente, e só para reforçar, né, você também, desde muito nova, começou a trabalhar na igreja. Sim. Sempre trabalhando com crianças na igreja. Comecei um trabalho com os adolescentes,
aqui no meu condomínio, eu fazia células dentro do meu apartamento, com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus pastores, mas a minha paixão mesmo sempre foi a área infantil. Então, ao invés de ser cuidada, você sempre gosta de cuidar do outro. Sim. Natália, você vai para festas, tem um aniversário de uma amiga, aí seus pais concordam, você vai pro shopping. Como é que é a vida da Natália no dia a dia? Eu só peço, pai, me leva ali, por favor. Ele, tá, vamos. Me leva, mas não desce comigo, não entra comigo. É parecendo uma jovem assim, estilo padrão. Tranquila em relação a isso. Se eles forem, tudo bem, mas se eles não forem, ok, você se vira. Tranquila, eu me viro sozinha. E em casa, você costuma ajudar nos deveres de casa? Tem alguma coisa que você faz? Quando minha mãe coloca as roupas na máquina para bater, eu estendo. Organização do meu quarto. Se precisar organizar uma louça. Assim, de acordo com a minha acessibilidade, né, e o tamanho, a gente organiza para fazer. E ajudou a cuidar do irmãozinho? Sim, eu e meu irmão, nós temos 4 anos de diferença. E eu desde pequenininha já dei mamar para ele, já dei banho, sempre cuidei dele, desde pequeno. Gente, é muito lindo, né? Natália, tem uma passagem bíblica que é a sua especial? Ou você gosta da Bíblia toda? Eu gosto da Bíblia toda. Mas você se identifica com algum versículo que nos momentos de dificuldade você fala, oh meu Deus, o meu é aquele, o meu Senhor, né, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sempre falo, gente, não pega meu versículo, porque esse já é meu. É meu socorro bem presente na hora da angústia. Porque a sua história daria para escrever uma Bíblia motivacional. Os seus pais sempre com muita força de vontade, os seus avós, a família toda sempre muito unida, e você também nunca deixou que essas dificuldades abalasse a sua fé, abalasse o seu emocional, o seu psicológico. Você sempre conseguiu se colocar dentro do padrão. Sim, desde pequena eu sempre me mantive firme e forte naquilo que eu queria. Decidida. E qual que é o seu grande sonho? Meu grande sonho hoje? Fazer a minha faculdade tranquila e ter a minha formação. Natália, você pensa ter uma família, casar, ter filhos? Como é que é essa história? Se Deus abençoar, com certeza. Quer casar? Quero. Quer ter filhos? Quero. Gente, que legal. Então, o seu futuro, você quer ter tudo que tem direito? Com certeza. Ótimo. E na igreja, como é que é a Natália e Deus? Essa pergunta me pegou, eu não sei o que responder. Mas você é uma menina, né, uma mulher de oração, de fé, você gosta de interceder pelas pessoas, porque como eu sempre falo, né, todas as pessoas que viveram um milagre, automaticamente elas têm unção de milagre. Então, se nós vivemos um milagre, se nós somos um milagre, nós temos a responsabilidade de produzir milagres. E você, como é um milagre vivo, automaticamente você tem unção de produzir milagre na vida das pessoas. Quando você vê alguém em dificuldade, você sente esse desejo, você é uma intercessora, você tem um coração cheio de amor pelas almas. Sim, com certeza. Tanto que durante a pandemia tinha uma pessoa que é próximo da minha família que estava passando por uma dificuldade. Ela é mãe solteira e juntou eu e minha família, a gente fez um mutirão aqui dentro do meu condomínio e conseguimos arrecadar cestas de alimentos, conseguimos arrecadar roupas, sapatos, tudo para ajudar essa família. Então você tem um coração cheio de amor. Sim. Então, o que você hoje pode dizer para todas as pessoas, né, que são envolvidas na sua história? Que recado você deixa para os seus avós? Vamos começar por eles. Eu acho que eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo amor, pela fé, pelo carinho que todo mundo sempre teve comigo. E dizer que sem eles hoje eu não seria a pessoa que eu sou.
E para o seu pai, eu sempre falo, né? Meninas são apaixonadas em pai. Quando a Natália, porque eu conheço o pai dela, e quando ele olha para você, dá para ver, né? Saindo coraçãozinhos, assim, do olhar dele. O que você diz para o seu pai? Ele que sempre te carrega no colo, né? O pai costuma ser mais forte do que a mãe. Ele nem precisa, quando tá com o papai, nem precisa de cadeira. Ele já pega nos braços. Qual o recado que você deixa para o seu pai, Natália? 23 anos, né? De muito amor. Ixi, pro meu pai, ele é minha força, minha fortaleza. Meus pais são minha fortaleza. E ele, assim, eu tenho muito medo de agulha e tudo mais, tanto quando é pra tirar sangue, minha mãe nem olha. Eu, pai, vamos. Quando é soro, alguma coisa assim, é só ele. Nos meus exames, a maioria é sempre ele que tá comigo. E para sua mãe? Vocês duas são amigas, parecem irmãs. O que você tem para dizer para sua mãe, Natália? Ela é o amor da minha vida, né? Se hoje eu me tornei a mulher que eu sou hoje, é graças a ela. Natália, o que você pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que acham que a vida é difícil, que acham que tem problema, né? Às vezes a pessoa pode levantar cedo, ir para o trabalho e conquistar tudo aquilo que tem vontade, mesmo assim olha para Deus e questiona Deus, culpa Deus por muitas coisas. Você que já passou por tantas experiências, que conselho você deixa para essas pessoas? Não desista, porque não é fácil passar por isso tudo, mas você pode ter certeza que se você tiver uma fé e Deus do seu lado, você consegue passar por qualquer barreira, por qualquer dificuldade. Falando sobre questionar a Deus, houve algum momento que você questionou a Deus? Porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque eu passo por isso, porque eu já passei por tantas cirurgias, por tantos momentos difíceis. Acho que a maioria das pessoas tem esse momento. Você já teve o seu? Não, graças a Deus, assim, eu sempre soube entender muito bem a minha história, tudo que eu passei, e também a minha família não... Acho que vai muito da família, né? Eles não me tratam como a deficiente física, eles me tratam como a Natália, pessoa. Mas, assim, sempre tem um carinho muito especial e tudo mais, porém, eu acho que isso é uma questão muito familiar. Ótimo, então nem com Deus você chegou a questionar a sua história. Não. Pessoal, estou muito feliz de estar conversando com a Natália, porque ela é uma lição de vida para nós. Porque ela é o reflexo, ela é a produção de um lar abençoado. Eu quero hoje resumir o nosso programa com um versículo que fala, né, que a nossa casa precisa ser edificada na presença do Senhor. Não adianta nós edificarmos a nossa casa de outra forma, porque ela não será sustentada. A Natália é o reflexo do amor, do carinho, das orações que ela recebeu nesses 23 anos. Então você aí que tem a sua família, que tem os seus filhos, que você possa orar, que você possa projetar neles a palavra de Deus, a fé, a graça, a unção que vem do Senhor, para que eles possam tornar pessoas abençoadas a ponto de não questionar Deus por nada. É muito emocionante ver a Natália fazer essa afirmação, que ela sempre entendeu a história dela. Isso é reflexo da criação. Então nós não temos motivo para achar culpados de nada, porque nem sempre existe culpado, não é, Natália? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu desenvolvimento e Deus é bom o tempo todo. Você afirma isso? Com certeza, Deus é bom o tempo todo. Independente da situação, Ele é bom o tempo todo. Com certeza. Ótimo. Então hoje nós encerramos aqui e só para dizer, amanhã é o aniversário da Natália. Fiquei muito feliz, o aniversário é dela. Quem ganha o presente somos nós. Glória a Deus por isso e que Deus possa te abençoar, que muitas vitórias, muitas conquistas possam vir na sua vida, né? Chegou o tempo de para cirurgia, para problema e agora é vitória.
vitória, né? Bênçãos. Sei que vai vir dificuldades, porque a nossa vida nessa terra tem as suas dificuldades, mas dificuldade para você é detalhes da vida, né? Perto do que você já viveu. Que Deus te abençoe, que você seja essa pessoa, continue sendo essa pessoa iluminada que você é, que transborda unção, que transborda graça, e que a sua história venha edificar muitas pessoas. Você é um milagre. Amém. O milagre sou eu, o milagre é a Natália. O milagre somos nós. A nossa história revela o amor de Deus.